Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre gordura saturada, para que você entenda por que ela virou uma grande vilã e por que seu cardiologista morre de medo dela. Mas para começar essa história, a gente tem que voltar para 1829, quando Jean Lobenstein descreveu pela primeira vez uma coisa amarelada que se acumulava nas artérias, que foi chamada depois de aterosclerose. E demorou 100 anos para que um ganhador do prêmio Nobel, Adolf Windaus, descrevesse que boa parte dessa placa amarelada era formada pelo colesterol. E pouco tempo depois, 3 anos, lá na Rússia, Nikolai, fazendo um estudo com coelhos alimentados com colesterol e óleo de girassol, mostrou que eles desenvolviam aterosclerose. E pouco tempo depois, Carl Miller foi um dos primeiros a descrever que um problema genético familiar poderia levar a um aumento do colesterol, uma hipercolesterolemia familiar, com acúmulo de colesterol na pele, em vários órgãos e também causando dor por angina no coração. Juntando o conhecimento desses 4 indivíduos e vivendo uma grande epidemia de morte por infarto nos Estados Unidos, cada vez com os números crescendo mais, um outro cientista, Ansel Keys, fez uma hipótese. Uma vez que estava acontecendo uma epidemia de infarto e não houve uma mudança genética na população, isso poderia ser por causa de algum novo hábito. E se esse novo hábito fosse removido, essa epidemia poderia ser reversível. E a hipótese que ele fez na época é que as pessoas estariam comendo mais colesterol e por isso o colesterol deles do sangue estaria aumentando e com isso o colesterol estaria entupindo suas artérias e causando infarto, com morte, cada vez em níveis maiores. Só que em 1955, experimentos já mostravam que independente do consumo maior ou menor de colesterol da sua dieta, não havia um aumento do colesterol sanguíneo. E aí ele precisou mudar um pouquinho a sua hipótese para aumento de gordura. E para provar sua hipótese, ele pegou os dados que existiam da Organização Mundial de Saúde de 6 países e colocou em um gráfico analisando o consumo de gordura e o índice de morte. E ele verificou que existia uma associação entre o maior consumo de gordura e o maior número de mortes, sendo o maior os Estados Unidos e o menor consumo de gordura, com menor consumo de morte, o Japão. E ele também sabia, por estudos daquele mesmo ano, que dependendo do tipo de gordura, por exemplo, gordura do óleo de milho, girassol e algodão, o seu colesterol baixava. E dependendo do tipo de consumo de gordura, como manteiga ou óleo de coco, o colesterol subia. Mas ninguém entendia muito bem direito por que isso acontecia, até que pouco tempo depois inventaram a cromatografia, que era um método que permitia distinguir os diferentes tipos de gordura em diferentes tipos de alimento. E aí ele mudou de novo a sua hipótese para dizer que o que aumentava o colesterol, na verdade, era um tipo de gordura chamado gordura saturada. Mas para você entender o que é uma gordura saturada, eu vou ter que te explicar um pouquinho de química. E eu prometo que você vai entender, mesmo que você seja uma rocha. As gorduras são moléculas formadas por carbono e hidrogênio e que são insolúveis em água. Mas existem vários tipos. Todas elas, de qualquer forma, são representadas por um número inicial que simplesmente mostra a quantidade de carbonos que elas têm. E apesar de terem a mesma quantidade de carbono, essas gorduras são completamente diferentes. Todas elas, entretanto, começam com o mesmo radical COOH. E os cientistas resolveram chamar isso de extremidade alfa. Depois dessa extremidade, veja que vem vários átomos de carbono, todos eles ligados a átomos de hidrogênio. E lá no outro extremo da molécula, já que um chamava alfa, resolveram chamar de ômega. Pois bem, se você reparar nesse primeiro tipo de molécula, você vai ver que todos os carbonos são ligados a átomos de hidrogênio, desde o começo até o final. Por isso nós batizamos essa molécula de uma gordura saturada de hidrogênio,
E aqui o exemplo é o ácido esteárico, que é rico na manteiga de cacau, por exemplo. Por outro lado, quando a gente vê esse númerozinho 1 aqui, o que isso significa? Isso significa que existe nessa molécula uma ligação dupla. E se existe uma ligação dupla, o átomo de carbono não está ligado a hidrogênio nem aqui e nem aqui. Por isso a gente fala que ele está monoinsaturado. E aqui eu estou dando o exemplo do ácido oleico, que é muito rico no azeite. Por outro lado, quando a gente tem aqui o número 2, isso quer dizer que existem duas ligações duplas em duas situações que o carbono não está saturado. E aí a gente chama essa gordura de uma gordura poliinsaturada. Mas tem um outro detalhe. Essa gordura é uma ômega 6. E por quê? Porque nessa extremidade ômega, o carbono está 6 carbonos de distância do final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se o carbono tiver a 3 do final, a gente chama ele de ômega 3. Ok, mas tem uma outra forma de você determinar se seu alimento é mais rico em gordura saturada, monossaturada ou poliinsaturada, que é o teste da geladeira. E aí você vai entender como. Vamos pegar essa gordura, que é a gordura saturada, e mostrar a estrutura molecular. Você pode ver que ela é bem retinha. Agora, quando você pega uma gordura monoinsaturada, pela sua conformação clínica, essas duas moléculas de hidrogênio se repelem, fazendo com que a estrutura molecular dela fique curvadinha. E se você pegar uma molécula poliinsaturada, existe mais moléculas de hidrogênio se repelindo tanto aqui quanto aqui, deixando ela ainda mais dobrada. E o que isso muda? O que muda é que é muito mais fácil você empilhar moléculas retinhas uma em cima da outra do que moléculas tortinhas. Em outras palavras, a molécula saturada fica dura na geladeira, enquanto o predomínio de molécula monoinsaturada fica leitoso e a poliinsaturada fica ainda extremamente fluida devido à sua conformação química. Agora que você entendeu o que é uma gordura saturada, vamos voltar para a hipótese do Ansel Keys. E para provar a sua hipótese, ele fez o primeiro estudo observacional multicêntrico com 12.000 pacientes em 7 países. Não é à toa que seu estudo foi batizado de Seven Country Study. E o que ele viu? Ele viu que em alguns países, como por exemplo a Grécia, o consumo de gordura monoinsaturada era alto e a gordura saturada era baixo. E o índice de mortalidade era baixíssimo. E quando a gente comparava isso com a Finlândia, por exemplo, que tinha um alto consumo de gordura saturada, o índice de mortalidade era muito maior. E esses dados foram tão impactantes na comunidade científica que Ansel Keys virou na época uma celebridade. Passou a fazer parte do NIH, da AHA e a Associação Americana de Cardiologia na época era uma entidade muito pequenininha. Mas quando a Procter & Gamble, que produzia óleo poliinsaturado para substituir a manteiga, soube disso, fez uma doação para a American Heart Association, que pelo menos em cálculos atualizados de 2014 correspondia a 17 milhões de dólares, fazendo com que ela virasse uma instituição poderosíssima, e o Ansel Keys também fazia parte dela. Mas a comunidade científica sabia que não bastaria apenas um estudo observacional para comprovar essa hipótese. E aí foram feitos vários estudos que se iniciaram naquela época, 40, 50, para comprovar essa hipótese. Mas o que turbinou seu medo mesmo da gordura saturada foi o infarto do presidente Eisenhower em 1955. Que fez com que a população toda no pós-guerra ficasse emocionada com isso e preocupada e cada vez mais ciente dessa epidemia de infarto que vinha acontecendo. Por uma coincidência, o médico do Eisenhower era o Dr. Paul Dudley, que era um dos fundadores da American Heart Association. E aí surgiu pela primeira vez no mundo a recomendação de evitar gordura saturada e colesterol na sua dieta, temendo que isso fosse a causa do infarto. E esse medo foi ainda mais amplificado pelo George McGovern, que em 1977 foi escolhido pelo Senado americano para fazer um comitê de nutrição e saúde.
E para que ele pudesse se embasar em dados científicos, ele foi atrás da American Heart Association, da NIH e também da Academia Americana de Nutrição e Dietética. E se nós formos lembrar, tanto a American Heart quanto o NIH eram orientados do ponto de vista nutricional pelo Ancel Keys. E a Academia Americana de Nutrição e o próprio NIH eram pela Helena Cooper, que foi a fundadora em 1917 da Academia Americana de Nutrição e também fazia parte lá do National Institute of Health, que é o NIH. Mas e os estudos que estavam rolando sobre gordura saturada? Lembra que tinha vários, e um dos mais importantes foi o estudo longitudinal de Framingham, que continua até hoje. Eles pegaram essa pequena cidadezinha, 5.000 habitantes, e ficaram acompanhando os seus exames, se fumava, se não fumava, o que acontecia. E logo no início, nas primeiras publicações, eles viram que havia um risco maior de doença cardíaca em quem tinha colesterol alto. E veja que eles estavam naquela urgência de resolver essa epidemia. Isso foi um dado bastante impactante, mas não foi só ele não. Se nós formos ver, esse Anti-Coronary Club, nesse estudo eles também randomizaram, dividiram, metade vai comer mais gordura saturada, metade vai comer mais gordura poliinsaturada. E o que eles viram? Houve uma aderência importante dos pacientes e com isso houve uma diminuição da doença cardíaca em quem fazia uma dieta prudente, pobre em gordura saturada. O colesterol desses pacientes, por exemplo, caiu bastante com a dieta. Além disso, o próprio Los Angeles Veterans Trial também foi um estudo prospectivo randomizado. E o que eles viram? O grupo que fazia uma dieta mais prudente, com menos gordura saturada, estava morrendo menos. Como se não bastasse, houve ainda os 2 maiores estudos sobre isso, fundados pelo NIH, que gastou a maior grana que vocês podem imaginar, que eram o Women's Health Initiative e o Mr. Fit. O Women's Health Initiative foi um desses maiores estudos, que acompanhou quase 50.000 mulheres na menopausa por vários anos. E o que eles fizeram? Eles dividiram esse grupo em 2. Um deles teria que fazer uma diminuição das gorduras, e eles conseguiram fazer com que elas comessem 20% menos gorduras, focaram em uma gordura saturada que fosse menor que 7% e aumentar frutas, grãos e vegetais, enquanto o outro braço do estudo deveria continuar fazendo o que sempre fez. E o que eles viram é que, apesar dessa modificação, não houve uma redução de infarto, derrame, e os autores concluíram que essa redução deveria ser ainda maior e ainda mais precoce. E o Mr. Fit? O Mr. Fit também é interessante porque eles pegaram homens, 360.000 homens, e escolheram os que tinham o pior perfil de colesterol, que eram 12.000 pacientes. Esses foram acompanhados por 7 anos. E dividiram também em 2 grupos, um grupo para manter a dieta padrão e o outro faria a dieta prudente, com menos colesterol, menos gorduras saturadas, cortaria calorias, comeria mais vegetais, trocaria a gordura saturada por óleo poliinsaturado e teria que deixar de fumar. Isso tudo foi conseguido com a ajuda financeira, até cursos de hipnose para que as pessoas parassem de fumar, visitas com nutricionistas com uma alta regularidade para 12.000 pessoas. Foi um estudo caríssimo e mostrou que realmente o grupo que fazia uma dieta prudente conseguiu reduzir o colesterol em 42%, gordura saturada em 28%, reduziu calorias, comeu mais vegetais, metade deles pararam de fumar e o controle da pressão arterial foi mais ajustado em 87% dos pacientes. Com esses dados, somados às orientações da American Heart, NIH, da Academia de Nutrição Americana e de personagens muito impactantes como a Helena Cooper e o Ancel Keys, você começou a acreditar que o colesterol era terrível e que a gordura saturada que o aumentava deveria ser diminuída e trocada por alimentos mais ricos em gordura poliinsaturada. E aí, tudo que aumentava o LDL, o colesterol, a gordura saturada, produtos de origem animal, produtos não processados, produtos que vinham da fazenda ou que eram recomendados pela sua avó, caíram em baixa.
Enquanto que tudo que diminui o LDL, gordura poliinsaturada, produtos de origem vegetal, ultraprocessados, feitos em fábrica ou recomendados pelo seu médico, que aprendeu isso, era bem-vindo. E ainda hoje a gente vê a repercussão disso em universidades importantes como a Tufts, que fez recentemente o Food Compass, em que a carne vermelha é classificada como um dos piores alimentos, deve ser minimizado, enquanto que cereais como o Frosted Mini Wheats ou o Cheerios Honey Nuts devem ser estimulados porque são excelentes para a sua saúde. E claro que tudo isso embasado pela melhor ciência, mostrando que estudos enormes, com populações enormes, revisões, meta-análises, concluem que quando você reduz a sua gordura saturada, você reduz todas as causas de morte e que o risco de câncer aumenta 4% para cada aumento de 5% da tua gordura saturada. Concluindo, uma dieta alta em gordura saturada foi associada com uma alta mortalidade de tudo quanto é coisa, cardiovascular, câncer, enquanto que as dietas altas em poliinsaturadas têm uma menor mortalidade de tudo quanto é coisa. Além disso, revisões sérias como a Cochrane mostrando que reduzindo a gordura saturada e a trocando por poliinsaturada ou carboidrato parece ser uma estratégia benéfica. Resumindo, toda essa ciência sugere que o que a nossa espécie fez desde o começo da sua existência, se adaptou para fazer, está matando ela do coração. Mas eu vou te dizer que tudo que você aprendeu nessa aula está errado. Nada disso faz o menor sentido. E vou provar para você que se você tirar esse óculos, essa lente que enxerga tudo sob a perspectiva do colesterol, a sua ideia vai mudar. Mas isso fica para a próxima aula.